E aí, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática, continuando o assunto de frações. Hoje vamos aprender multiplicação de frações. Pessoal, o que a gente entende? O que entendemos sobre multiplicar? Procurando essa palavra multiplicar, multiplicação, a gente encontra alguns termos como aumentar o número, a quantidade, a intensidade, quando falamos em multiplicar, certo? Na matemática, a multiplicação é uma forma simples de se adicionar uma quantidade finita, ou seja, que tem fim, de números iguais. O resultado da multiplicação de dois números, ele é chamado de produto, certo? Olha essa parte aqui, ó, adicionar uma quantidade finita de números iguais, que a gente fala como a soma de parcelas iguais. Uma das ideias da multiplicação, a soma de parcelas iguais. Quando temos um valor que vamos somar por ele mesmo, quantas vezes o outro fator nos disser. Então, aqui, vamos para um pequeno exemplo. Para fazer uma festa, foram compradas as garrafas de refrigerantes representadas abaixo, cada um contendo 1/2 ou meio de litro, ou meio litro. Qual é a fração que representa a quantidade de refrigerantes comprados para a festa? Então, aí ela comprou desse tanto de garrafa de refrigerante, que cada um vai conter meio litro, 1/2 de litro, que temos a fração aí, 1/2 de litro. E ele quer saber qual é a fração que representa a quantidade de refrigerantes para essa festa. Então, a cada um aqui, ó, vai ser 1/2, está representado pela fração 1/2. Aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 garrafas. Então, aqui eu posso fazer o quê? Como todos é o mesmo valor, 1/2, eu posso utilizar aquela ideia de soma de parcelas iguais. Eu vou somar 1/2 mais 1/2. Quantas vezes ele aparece? Ele aparece aqui 9 vezes. Então, eu vou ter o seguinte resultado: 1/2 mais 1/2 mais 1/2, aí 9 vezes. Aqui a gente tem a mesma fração, ou seja, tem o mesmo denominador. E a gente estudou, na soma e na subtração de frações, que quando tem denominador igual é muito fácil. É só repetir o denominador, que neste caso é 2, e somar os numeradores, que aqui é 1 mais 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 1, que vai ser igual a 9. Então, aqui a gente tem a fração que representa aí a quantidade de litros, ou a quantidade de refrigerante comprado para essa festa, que é 9/2. Certo? A gente fez nessa ideia de soma de parcelas iguais. Ou também eu posso fazer aqui na ideia da multiplicação. Qual é a quantidade de garrafas? 9. Qual é a quantidade, a fração que representa essa garrafa? 1/2. Aqui o que a gente faz? A gente pega este 9 e multiplicou o numerador, que é a parte de cima, que foi 1. 9 vezes 1, 9. E aqui o 2, como não tem ninguém para multiplicar, ele foi repetido. Então, eu repeti o 2 aqui embaixo. Então, ficou 9/2, certo? Outro exemplo, uma indústria produz o mesmo número de peças a cada dia. Ela opera de segunda a sexta-feira, fabricando a cada dia 1/5 das peças produzidas na semana. Em certa semana, ocorreu de ter feriado na quinta-feira e na sexta-feira. Que fração do total de peças da produção semanal essa indústria produziu? Então, vamos lá. Todo dia é 1/5 das peças produzidas na semana. E ela trabalha de segunda a sexta-feira. Só que nesta semana aí foi feriado na quinta e na sexta. Então, trabalhou somente segunda, terça e quarta. E cada dia é 1/5, de peças produzidas. Só foram esses 3 dias. Então, aqui como são valores iguais, eu posso utilizar de novo aquela ideia de soma de parcelas iguais.
eu posso somar aqui, ó, 1 sobre 5 mais 1 sobre 5 mais 1 sobre 5. Denominadores iguais, repito o denominador e somo o numerador. 1 mais 1 mais 1, 3 sobre 5. 3 quintos, né? 3 sobre 5. Ou eu posso usar a multiplicação. É 1/5 por dias. E a quantidade é o quê? 3 dias. Então, eu faço 1 sobre 5 vezes 3. Então, eu vou multiplicar o 3 vezes o numerador 1, que vai ser igual a 3. Então, vai ser o novo numerador da fração. E o 5 eu vou repetir aqui embaixo. Então, vai ficar 3 sobre 5. Multiplicação de um número natural por uma fração, que é isso que a gente estava fazendo nesses dois exemplos. Multiplicamos o numerador da fração pelo número natural e repetimos o denominador da fração. Exemplo aqui, 2 sobre 5 vezes o 3. Lembrando, né, que multiplicação a gente pode também utilizar o ponto. Então, o que a gente faz? Quando é uma fração, por um número natural, ou ao contrário, quando é um número natural vezes uma fração. A gente faz o mesmo processo. Multiplica somente o numerador pelo número natural. Então vai ficar 2 vezes 3, certo? Dessa maneira, como vai ser o novo numerador. E o 5, que é o denominador, ele repete. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, 6 é o novo numerador sobre 5, que foi o denominador que eu vinha repetindo. Então, somente vai multiplicar o numerador pelo número natural. Agora, a multiplicação de frações. Para multiplicar uma fração por outra fração, a gente vai multiplicar o numerador de uma fração pelo numerador da outra e o denominador de uma fração pelo denominador da outra. Certo? Aqui a gente tem a fração 3 sobre 7 vezes 4 sobre 5. Então, a gente aqui vai multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, aqui vai ficar 3 vezes 4 sobre 7 vezes 5, cada um no seu lugar. 3 vezes 4 é 12, 7 vezes 5, 35. Então, aqui é a nova fração, que é o produto da multiplicação entre essas duas frações. Então, quando tem duas frações, é fácil. Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Dica: cancelamento é uma técnica utilizada para facilitar a determinação de um produto. Primeiro caso, quando existem fatores iguais no numerador e denominador. Por exemplo, aqui, 2 terços vezes 3 sobre 7. Vai ser igual a 2 sobre 7. Por quê? Aqui eu tenho o denominador da primeira fração é 3 e o numerador da segunda fração também é 3. Então, eu tenho fatores iguais no numerador e no denominador de frações diferentes. Então, aqui eu posso cancelar este número. Então, eu posso cancelar o 3, tipo, ele vai sumir. E eu posso cancelar o 3 aqui desse denominador, ele vai sumir. Vai restar somente o 2 no lugar do novo numerador e somente o 7 no lugar do novo denominador. Por quê? Dessa forma, você vai mais fácil, mais direto para a resposta. Se você resolver aqui, 2 vezes 3 vai dar 6, 3 vezes 7 vai dar 21. Aí eu vou ter que simplificar a fração e vai resultar nesta fração aqui, 2 sobre 7. Então, com o cancelamento, eu chego mais rápido na minha resposta, quando eu estou trabalhando com a multiplicação. Então, quando eu tenho um denominador de uma fração e o numerador da outra fração com o mesmo valor, eu posso fazer este cancelamento. O segundo caso é quando existem múltiplos de um mesmo número no numerador e no denominador. Aqui eu tenho 4 sobre 9 vezes 7 sobre 6. Aqui o 4, que é o numerador da primeira fração, e o 6, que é o denominador da segunda fração, eles são múltiplos de um mesmo número, ou seja, eles são resultados de uma multiplicação de um mesmo número. Que número é esse? O 2. Então, eu posso aqui dividir o 4 e o 6 por 2. 4 dividido por 2 resultou em 2. 6 dividido por 2 resultou em 3, né? Então, aqui, este valor vai ser o novo valor desse denominador. E este valor aqui, 3, vai ser o novo valor deste
denominador aqui. Então, eu vou substituir agora o 2 vai ficar aqui vezes o 7 e o 3 vai ficar aqui vezes o 9 e eu vou multiplicar, resultando em 14 sobre 27, ok? As frações inversas. A inversa de uma fração diferente de zero é a fração que se obtém, né, que a gente vai ter invertendo, ou seja, trocando o numerador com o denominador da fração dada. Por exemplo, 3 sobre 4 é 4 sobre 3, ou seja, a fração inversa de 3 sobre 4 é 4 sobre 3. Inverso, eu vou inverter, eu vou trocar de posição. Olha aqui, o 3 estava em cima, ele foi para baixo. O 4 estava embaixo, ele foi para cima. Então, ficou 4 sobre 3. Aqui, 2 sobre 5 é 5 sobre 2. A fração inversa de 2 sobre 5 é 5 sobre 2. Eu troquei aqui as posições do numerador e denominador. O 5 estava embaixo, foi para cima. E o 2 estava em cima, foi para baixo. Preste atenção que o produto, ou seja, a multiplicação de uma fração pela fração inversa dela, ou seja, pela sua própria fração inversa, é sempre igual a 1. Se eu multiplicar aqui 2 vezes 5 vai ser igual a 10, 5 vezes 2 vai ser igual a 10, 10 dividido por 10 vai ser igual a 1, né? Calcule as multiplicações, letra A, B, C e D. Vamos lá, letra A. 3 sobre 4 vezes 7 sobre 9 vai ser igual a 21 sobre 36. Eu multipliquei 3 vezes 7, 21. 4 vezes 9, 36. Letra B. 5 vezes 2, 10. 6 vezes 3, 18. Letra C, 5 sobre 2 vezes 3, que é um número natural. Então, aqui a gente faz o quê? Multiplica somente o numerador com o número natural. 5 vezes 3, 15. E o 2, que é o nosso denominador, vamos repetir, 15 sobre 2. Agora, aqui na nossa letra D, temos 5 sobre 4 vezes 7 sobre 5. Preste atenção que eu tenho no numerador aqui 5 e no denominador da outra fração 5 também, ou seja, eu tenho números iguais, então eu posso fazer aquela ideia do cancelamento, eu posso cancelar esse 5 do numerador da primeira fração e esse 5 do denominador da segunda fração. Então aqui vai restar o 7 como novo numerador da fração e o 4 como novo denominador da fração, então vai ficar 7 sobre 4 de forma mais direta. Outro exemplo, um reservatório contém 2.400 litros. Quantos litros cabem em 3/4 desse reservatório? Vamos ter 3/4 vezes 2.400, ok? Que a gente tem que saber quanto é 3/4 de 2.400. Então, primeiro vamos multiplicar o numerador vezes o valor. Então, vai ficar 3 vezes 2.400 aqui no novo numerador e repete o 4, o outro denominador, o antigo denominador. O resultado dessa multiplicação aqui deu 7.200 sobre 4. Certo? Ainda falta eu fazer o quê? Aquela ideia da fração como divisão, como quociente. Certo? Eu vou ter 7.200 dividido por 4. Aqui, que vai ser igual a 1.800 litros. Então, quer dizer que 3/4 de 2.400 litros é 1.800 litros. Então, quando aparecer uma questão que eu tenho uma parte de uma fração de algo, eu faço assim. Eu multiplico, né, a fração pelo valor e depois eu divido o valor multiplicado pelo denominador. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje, né? Falando um pouco da multiplicação de frações. Tire suas dúvidas com seus professores e até a nossa próxima aula.